Graça e paz, meus queridos irmãos. Então agora eu vou falar mais um pouco sobre a igreja. Não a igreja primitiva, mas a igreja que saiu fora da linha apostólica, vamos dizer assim. E as mudanças feitas nessa igreja, denominada igreja cristã. Ao longo da história, houve muitas questões relacionadas a isto, principalmente a adoração de imagens, que provocaram algumas divergências e afetaram a fé de algumas pessoas, porque até então a igreja romana também não tinha essa prática. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, por exemplo, líderes como Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingli, considerando-a uma forma de idolatria e uma violação do mandamento de não fazer imagem de escultura para adorar, eles defendiam um retorno a uma forma mais pura e simples de fé, baseada apenas na Bíblia Sagrada e na adoração exclusiva a Deus. Essas divergências levaram a uma ruptura da Igreja Católica Romana e ao surgimento de diversas denominações protestantes, quer dizer, evangélicas, que rejeitaram práticas consideradas pagãs ou contrárias à palavra de Deus. Até hoje, a questão da adoração de imagens continua sendo um ponto de discordância entre católicos e protestantes, afetando a maneira como diferentes grupos cristãos expressam sua fé e devoção. Mas agora nós já estamos aí vendo um movimento no ecumenismo, certo, irmãos? Então esse ecumenismo aí vai ajudar bastante nessa parte, Aqueles que estão ligados a esse ecumenismo não vai poder falar mais nada sobre isso, Essa é a verdade. Irmãos, após esse cisma, essa divisão que houve na Igreja Católica, onde surgiu ali a Igreja Luterana, do Martinho Lutero, Então temos algumas principais denominações protestantes que surgiram, protestantes porque eles chamaram Lutero de protestante porque ele protestou contra algumas doutrinas da Igreja Católica. Então ficou esse nome, mas isso também vai passando e chega até o nome evangélicos, que nós conhecemos hoje, que eles consideram nós como protestantes. Mas vamos lá. Da onde surgiu? Como aconteceu? Claro que nós sabemos que a igreja, a verdadeira igreja é Jesus Cristo. Por isso que eu sempre digo que nós não devemos estar atrás de placas de igrejas. Porque a verdadeira igreja é Cristo, Ele é a cabeça da igreja. E nós somos a igreja, cada um de nós, num conjunto, formamos uma igreja, certo, irmãos? Então, placa de igreja não salva ninguém. Isso que eu quero dizer. Vocês estão entendendo? Porque se nós formos olhar isso, nós vamos ver muita coisa e vamos ficar percebendo que tudo saiu de um lugar, E a gente não podemos dizer que não, nem negar a história, porque está escrito. Vejamos, a igreja luterana foi liderada então por Martinho Lutero, E lá se separaram, quando se separaram da igreja católica. Logo em seguida veio a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, fundada na Inglaterra no século XVI. A igreja anglicana surgiu como resultado da separação do rei Henrique VIII da autoridade papal. Ele se separou por alguns motivos. Parece que ele queria casar de novo e o Papa disse que ele não poderia, enfim. Eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Eu sei a história, mas se for entrar aqui vai demorar muito. Eu quero só mostrar para vocês algumas igrejas, Então, essa igreja anglicana. Depois da igreja anglicana surgiu como resultado da separação do rei Henrique da autoridade papal, como eu disse. Depois a igreja calvinista reformada, fundada por João Calvino. A igreja reformada segue os ensinamentos teológicos do reformador suíço e é conhecida por sua ênfase na soberania de Deus e na predestinação. Igrejas batistas surgiram no século XVII como resultado de movimentos de reforma dentro da igreja anglicana. Os batistas enfatizam a crença do batismo por imersão e na autonomia das igrejas locais. Certo, irmãos? Igrejas metodistas fundadas por John Wesley
no século XVIII, as igrejas metodistas enfatizam a santificação e a busca de uma vida cristã transformada pelo Espírito Santo. Agora tem as igrejas pentecostais, né, que eles conhecem. Nós falamos, os irmãos da congregação falam que não são pentecostais, mas eles conhecem, eles comparam com a igreja pentecostal, né? Por quê? Porque dali que saiu, desse movimento que saiu também outras igrejas, né? Então vamos lá. Surgiram no início do século XX como um movimento de avivamento espiritual que enfatizava a experiência do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, como falar em línguas. Essas são apenas algumas das muitas denominações protestantes evangélicas após a reforma protestante que se separaram da Igreja Católica Romana. Cada uma dessas denominações possui suas próprias crenças, práticas e tradições teológicas distintas. Então, daí saiu o movimento da Rua Azusa e começou a surgir outras igrejas, e cada uma querendo se aperfeiçoar mais para chegar perto do que era a igreja apostólica. E como nós percebemos, a igreja romana ela tomou um curso um pouco diferente. Nós estamos aqui comentando nenhum tipo de intolerância, apenas falando para que vocês entendam que até a sua igreja, que você pertence, ela também saiu da igreja romana. Ou você querendo ou não tem como explicar. Tem igrejas que praticam até hoje a doutrina da transubstanciação na Santa Ceia. Inclusive eu era de uma igreja que praticava essa doutrina, e nós sabemos que esta doutrina é uma doutrina formada num concílio de Roma, com papas, bispos romanos. Certo, irmão? Eu digo romanos porque estavam em Roma, quer dizer, no Vaticano, onde é o Vaticano hoje, né? Que se tornou um Estado. Certo, irmãos? Acho que deu para entender alguma coisa. Eu fui bem básico, e só para os irmãos terem uma noção mais ou menos. Se os irmãos gostaram, deixe o like. E peço para mim mais alguma coisa aí que eu puder fazer, a gente vai fazer. Deus abençoe e guarde. Perdoe, eu não sou professor, não sou nada, apenas estou transmitindo. Paz, Deus, graça e paz e shalom.